Olá, acadêmicos. Meu nome é Alex Vanúbio Mendes. Eu sou responsável aí pela disciplina de Arte e Educação. Iremos continuar os nossos estudos e aprofundaremos nossos conhecimentos com os temas propostos. Nessa videoaula, nós trataremos sobre os caminhos de aprendizagem na arte e na educação, especificamente do teatro e da dança, o ensino do teatro, a questão do conhecer, do praticar, do fruir, do refletir, o ensino da dança, o teatro na sala de aula e nos outros espaços de ensino, a dança na sala de aula e nos outros espaços de ensino, e um olhar para a cultura popular tradicional a partir dos elementos cênicos do teatro e da dança. O material na plataforma, ele objetiva acompanhá-lo nos estudos dessas temáticas. Leia os artigos como preferir, linearmente ou a partir de tópicos do seu interesse. Procure conhecê-los bem, ele será um acompanhante durante a disciplina e desejamos também que o seja ao longo das possíveis articulações que você fará com a sua realidade profissional. Tenha em mãos papel e caneta, anote tudo que tenha dúvidas para que posterior, nos fóruns Tira Dúvida, faremos ali um novo condensado para que todos se apropriem de todo o componente. Estarei lá à sua disposição, basta se fazer presente. Vamos começar? Nessa aula, teremos uma discussão, um breve diálogo com o ensino do teatro e o ensino da dança, linguagens da arte, que também fazem parte ali dos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs de arte, e que compõem o universo das artes cênicas ou artes do espetáculo. Nas aulas anteriores, você pôde perceber as discussões sobre o ensino da arte no Brasil, as particularidades do ensino das artes visuais. Inicialmente, sobre o ensino do teatro e o ensino da dança, é importante perceber que essas linguagens seguem percursos diferentes e outros ritmos dentro do universo artístico e educacional, tendo em vista as suas particularidades, suas estruturas, suas dinâmicas e mecanismos, além das relações dessas artes com os contextos da experiência humana. Em tela vos mostro o espetáculo Pedro e o Lobo, de 1993, do grupo Giramundo de Teatro de Bonecos, em um trabalho com a técnica de marionetes. O grupo Giramundo vem contribuindo para a divulgação do teatro de bonecos e traz neste espetáculo uma estética ligada aí a uma visualidade simbólica. Percebemos na imagem que os atores, os manipuladores, estão à mostra. Então, o cenário ele é desenhado aí, e os personagens são marionetes. Ao olharmos atentamente para essa imagem, somos forçados a dialogar com essa organização artística. Somos levados a pensar na diversidade técnica, no conceito, na habilidade, no estilo presente ali de fazer o teatro, O teatro de forma animada, isto é, o teatro com bonecos, a questão da sombra e máscara, é uma possibilidade de trabalho como teatro na escola. A criação, a confecção, a apreciação, a utilização de bonecos, sombras, máscaras, podem desenvolver aí um trabalho em grupo, a fluência verbal, a questão das primeiras noções de jogo de cena, O livro Teatro de Formas Animadas, de Ana Maria Amaral, da EDUSP 2000, nos fala sobre o teatro com boneco, o teatro de sombra e a máscara. Na perspectiva de Ivaldo Betazzo, de 2011, todos somos cidadãos dançantes. Na outra imagem, nós temos um movimento do espetáculo Mar de Gente, de 2007, do coreógrafo Ivaldo Betazzo. Vemos aí a beleza, a singularidade, e a expressão impressa ali no encontro de corpos em movimentos ali no cotidiano. Então, somos levados aí a pensar em quem está dançando, quais os significados e as técnicas que levaram a esse trabalho. Podemos perceber inicialmente, através da imagem, que essa dança ela propõe uma estética com movimentos diferentes dos padrões das danças clássicas ou de danças que conhecemos.
Ao propor uma aprendizagem com a dança, estamos diante de conceitos como o estudo de movimento, bem como ali as vivências com atividades de consciência corporal e expressão corporal, além de técnicas específicas de estilos de dança. Essas ferramentas estão presentes no universo de quem faz e aprecia essa arte, né? A partir de um olhar mais amplo, né, de experiências com as possibilidades de dançar, o educando tem a oportunidade de conhecer seu corpo, ampliando ali sua visão de mundo, sua capacidade de comunicação e, consequentemente, suas possibilidades de limites de movimentos individuais e coletivos. Por meio dos exemplos das figuras anteriores, com os trabalhos do grupo Giramundo, percebemos como as novas mídias são ferramentas importantes para a aproximação com o teatro e com a dança na atualidade. Sites da internet oferecem conteúdos como imagens, trechos de espetáculos, entrevistas que trazem informações sobre grupos, suas técnicas, seus conceitos. Utilizar esses recursos na escola potencializam as nossas ações, mas não nos exime de proporcionar ali um contato direto e pessoal com essas artes. A forma final da arte teatral só se completa com a presença ali de um público, pois a sua finalidade é a de comunicar através de uma linguagem própria, né? Somente assistir não basta. Temos que mediar esse encontro. Ao pensarmos no espaço educacional, somos forçados a questionar as condições nesse espaço para o aprendizado de arte e educação. Como aprender, como divulgar, como discutir, apreciar a estética do teatro e da dança na escola ou espaços de educação em um mundo dominado pela televisão, pelo cinema e hoje pela internet. Como colocar essas mídias a serviço do teatro e da dança? Como ensinar as particularidades, os encantos dessas artes tão antigas como a humanidade? Quais as contribuições do teatro e da dança para a formação do educando? Como perceber, entender e dialogar com as diferenças de estéticas existentes na televisão, no teatro, na dança? Quais os desafios e os limites para trabalhar artes ligadas ali ao corpo? São questões presentes no dia a dia do educador, né, que trabalha com a linguagem de teatro ou da dança na atualidade. Essas aulas, né, esse material, essa disciplina, ela não propõe um modelo de trabalho com essas linguagens, mas busca trazer exemplos de diálogos com essas áreas do conhecimento. Discutiremos nessa aula uma abordagem para o ensino do teatro e da dança, né? Vamos analisar a utilização dessas linguagens no espaço educacional, pontuando os desafios e as contribuições para a formação e desenvolvimento do educando e do estudo do teatro e da dança na escola. Tentarei compreender, tentarei levar para vocês a compreensão do papel da educação para o entendimento desses saberes e uma melhor utilização deles para sensibilizar e revelar valores desenvolvidos no conhecer, no fazer e no saber fazer. A partir de linguagens que lidam com fenômenos tão antigos na humanidade, como a emoção e o movimento, práticas de consciência corporal, expressão corporal e danças populares, junto com o estudo do movimento, são essenciais no ensino da dança nas escolas. A consciência corporal promove uma percepção mais acurada do próprio corpo, facilitando a realização de movimentos mais precisos e eficientes. A expressão corporal, por sua vez, incentiva a comunicação de emoções e ideias através do movimento, tornando-se um veículo de autoexpressão e criatividade. As danças populares conectam os alunos com suas tradições culturais, proporcionando uma compreensão mais profunda da história e valores comunitários. O estudo dos movimentos tão importante, tão diante dos nossos olhos, traz para a gente perspectivas e expectativas, né, de comportamento extremo ali para os nossos jovens, né? Então, essas práticas juntas, elas contribuem para o desenvolvimento das habilidades motoras, sociais, emocionais, né? Enriquecendo aí a formação integral dos alunos e tornando a dança uma parte
vital na educação escolar. Mais adiante, né, no cotidiano dos espaços ali da educação, é comum a utilização das artes como procedimentos metodológicos para a aprendizagem em outras áreas do conhecimento. Então, torna-se importante entender e praticar o teatro e a dança com outras áreas do conhecimento, com especificidades quanto aos seus processos de aprendizagem, né? Como suas potencialidades nos desenvolvimentos de habilidades para a formação do educando. Os conceitos, as vivências e as aprendizagens no teatro, inicialmente, estiveram ligadas ali aos seus primeiros objetivos. Essa arte teve seus primórdios nos rituais sagrados, passando pelas tradições familiares e, posteriormente, se organizou em espaços especializados, como as escolas de formação ou companhias. Embora ainda haja templos, teatros remanescentes, em muitas áreas culturais, o teatro emergiu do templo. Em Atenas, durante o século V a.C., na China, na Europa medieval, né, com o posterior desenvolvimento ali do ciclo dos mistérios. Tendo-se dissolvido ali os vínculos entre os rituais e a liturgia. O teatro tornou-se profano e desenvolveu-se de diferentes maneiras. O método variou de acordo com a estrutura da cultura existente, né? Todos utilizaram ali os elementos do teatro total. Seria a representação, a identificação, a dança, o diálogo, a máscara, a música, o espetáculo, o figurino, o vestuário, a improvisação, né, e a estilização. Então, cada sociedade, porém, deu ênfase, né, a essas situações. Com a dança também não foi diferente, né? Muitos historiadores apontam ali como a mais antiga das artes. Sobre as danças agrárias, né, as totêmicas ali, Paul Bourset, ele aponta que, principalmente na África do Sul, pode-se observar cenas de danças em solos ou de maneira coletiva, né, maneira solo ou coletiva, entre as pinturas rupestres. Então, os participantes vestidos de animais de forma mais ou menos realista, né, existiram. Então, leva a supor aí um culto totêmico ali, dançado, né, de fato, né, a arqueologia nos mostra que os agrupamentos humanos tinham, né, então, essa divindade totêmica. Então, era ali venerado o touro, né, que era simbolizado ali pelo Brucânio, né, o culto que se espalhara ali mais pelos países mediterrâneos, né? Então, pode-se, portanto, ali, sem risco de erro algum, identificar essas danças como atos rituais dirigidos a divindades protetoras ali do lugar. Então, a partir de então, assiste-se ali a uma mudança no sentido da dança, né? Da identificação com o espírito, né? Conseguindo ali, pela dança, por giro, né? E passa-se por uma liturgia, a um culto ali de relação e não mais de participação, a um rito cívico, né? Porque é integrado ali à vida da sociedade, e com o mandado por ela ali tem toda essa situação. Então, o ato de dançar e representar acompanha a experiência humana em todos os pontos do planeta, em todos os tempos. Ao observarmos a pintura rupestre encontrada no Parque Nacional da Serra da Capivara, aqui no Brasil, podemos perceber, nesses antigos registros, ações corporais. Notamos que os tamanhos das figuras e as posições indicam posturas, expressões singulares, né, e com importância para o cotidiano destes povos. Essas pinturas oferecem ali aos observadores padrões de movimentos simbólicos e instigantes. Esses antigos saberes, inicialmente ali tratados e ligados ao sagrado, depois cercados ali de restrições, valorização de talentos natos e de um caráter de segredo nas tradições familiares, tiveram na oralidade e registros artísticos ali, né, os indícios de aprendizagem na arte, né? Então, a importância das artes na experiência humana ao longo dos séculos mantém essa hipótese, né? As tradições religiosas também têm seu lugar na utilização e aprimoramento desses saberes. Os registros e sistematização desses saberes e, consequentemente, sua aprendizagem formal, é mais tardio em relação a outras artes, tendo em vista ali as estruturas do teatro e a dança,
e sua condição de ação no tempo, isto é, quando o fenômeno cênico acontece, no estar junto do aqui e do agora, o que se dá a essas artes é o caráter efêmero, dificultando seu estudo, né, a sua análise e a sua compreensão. Outro fator importante para a demora ali na observação e na percepção desses conceitos da aprendizagem e desses saberes foram os receios, né, os impedimentos e os preconceitos ligados ali, né, ao corpo, elemento, né, que é o suporte dessas artes. Caros acadêmicos, os contextos, os olhares para o corpo ao longo da história da humanidade deram o tom para as tensões, né, os limites e dilatações dessas artes. O entendimento dos fenômenos cênicos e seus elementos que estão presentes no teatro e na dança contribuíram para desvelar os caminhos da aprendizagem das artes cênicas como áreas de conhecimento em muitos espaços, como os espaços educacionais, principalmente nos últimos séculos. É importante entender que os caminhos de aprendizagem na dança e no teatro estão relacionados à formação dos artistas, né, aos caminhos da aprendizagem dos fenômenos sociais, onde essas artes estão inseridas, né, com menor ou com maior formalidade. E, por fim, a aplicação destes saberes na aprendizagem no espaço de formação em geral. Esses caminhos são independentes, mas muitas das vezes dialogam entre si, influenciando a educação e a arte ao longo da história. No Brasil, a realidade do teatro formalizado e seus saberes, como conhecemos, chegaram ali através dos portugueses. Como o padre Anchieta, um dos principais exemplos desse assunto, né? A dança formalizada, ela esteve ligada ali às festas, né? E foi introduzida nas Américas por meio da corte, como uma importante contribuição aí das danças de salão, né? Que se misturaram ali às outras danças nativas da América e da África. Além da chegada das companhias de dança no Brasil, é importante pontuar que estamos tratando inicialmente dos aspectos do teatro e da dança no âmbito formal, isto é, com os referenciais europeus. Lembramos que os fenômenos cênicos, por serem inerentes aí ao ser humano, já existiam no cotidiano dos nativos das Américas, como em outras partes do mundo, atendendo às estruturas culturais e sociais diferentes aí das europeias. Em se tratando do teatro e da dança no Brasil, e aqui a gente tem relevância para alguns nomes, algumas situações aí que a gente guarda, né? Rodolphe Laban, né, um renomado coreógrafo, dançarino, teórico da dança, deixou uma marca indelével aí no ensino da dança ao redor do mundo, né? Ele é influenciado profundamente como a dança ela é abordada em contextos educativos formais. Laban ele enfatizou, né, deu ênfase aí ao movimento como uma forma essencial de expressão e comunicação humana, argumentando ali que todos os movimentos têm um significado e devem ser compreendidos e explorados. Ele desenvolveu um sistema de análise de movimento Laban, que fornece uma linguagem detalhada para descrever, interpretar e documentar o movimento humano através aí de elementos como o corpo, o espaço, né, o esforço e a forma. A teoria da esfera de movimento de Laban, por exemplo, explora como o corpo se movimenta em um espaço tridimensional, ajudando os alunos ali a perceber a gama completa de possibilidades de movimento e a sua relação com o ambiente ali ao seu redor. Laban também introduziu o conceito de esforço, que examina a qualidade do movimento em termos de peso, espaço, tempo e fluxo, permitindo uma compreensão mais profunda de como os movimentos podem ser variados e expressivos. Sua anotação Laban, um sistema de escrita para registrar os movimentos complexos, é amplamente utilizada na coreografia e análise do movimento, facilitando ali o ensino e a transmissão da sequência de dança. Laban defendia que a dança deveria ser acessível a todos, não apenas aos profissionais, promovendo uma abordagem inclusiva que encorajava a participação dos indivíduos
de todas as idades e habilidades. Essa perspectiva inclusiva permitiu que suas teorias fossem aplicadas em contextos educativos diversos, promovendo a criatividade e a expressão individual. As ideias de Laban foram integradas em programas de ensino de danças em escolas e universidades globalmente, influenciando práticas educacionais em diversos continentes, como Europa e América do Norte. Suas teorias continuam a fundamentar o desenvolvimento de currículo de dança que equilibram técnica e expressão criativa. Além disso, sua influência se estende à dança-terapia e ao treinamento de atores, onde a compreensão do movimento é vital para a performance e o bem-estar emocional. Os princípios de Laban são frequentemente utilizados para criar currículos que integram a dança com outras disciplinas, promovendo uma educação interdisciplinar que valoriza o desenvolvimento físico, emocional e intelectual dos estudantes. A abordagem de Laban ao movimento e à educação da dança, combinando ali análise técnica com expressividade e inclusão, estabeleceu uma base duradoura para a educação da dança em escolas formais em todo o mundo. Dando continuidade aí, né, acrescentando aí informações para vocês, a concepção predominante com relação aí ao teatro-educação, né, entende aí a criança como um ser que está em desenvolvimento, claro, cujas suas potencialidades se realizam aí em um ambiente propício à experiência, né? Então, este enfoque valoriza aí a livre expressão, né, da imaginação criativa, contrastando com a visão tradicional do teatro, que priorizava a preparação ali para o espetáculo, né, sem foco no desenvolvimento individual. O ensino do teatro nas escolas foi transformado pelo movimento da Escola Nova, que promoveu ali uma revisão das práticas tradicionais de ensino. Ao invés ali de um modelo único, né, ou sistema didático específico, a Escola Nova introduziu princípios que encorajam ali a educação experiencial, criativa, centrada ali no aluno, né, enfatizando ali o desenvolvimento integral e a formação do indivíduo ali por meio do teatro. Então, esse movimento acadêmico revolucionou a abordagem pedagógica, né, fazendo do teatro ali um meio para poder explorar e desenvolver capacidades, né, expressivas e criativas nas crianças. Um breve histórico sobre o ensino da arte no Brasil, bem como seu aprendizado, está nos parâmetros curriculares nacionais, que nos mostram ali que o caminho do ensino das artes na escola, né, o seu aprendizado, que teve ali como pano de fundo nos anos 20, as tendências tradicionalistas, né, e a Escola Nova nos anos 30. O teatro tinha função somente de apresentação, e a dança, atividades comemorativas. Nos anos 40, nós temos ali a valorização da arte brasileira, a partir, obviamente, de sua originalidade. Nos anos 60, as aulas de arte eram ministradas por pessoas com habilidades, né? Dado ali os poucos cursos de formação que se tinha na área. Para os acadêmicos, nos anos 70, tivemos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Onde a educação artística ela é considerada atividade educativa no currículo escolar. Nos anos 80, tivemos os movimentos de arte e educação, com a manifestação contra a retirada da Constituição de 1988, da obrigatoriedade da área, e nos anos 90, a Lei 939496, que revogam ali as disposições anteriores, e a arte é considerada obrigatória na educação básica, como a gente vê. Então, com a LDB, né, com a Lei 939496, revogam-se as disposições anteriores e a arte é considerada obrigatória. Então, o ensino da arte ela constituirá um componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma ali a promover o desenvolvimento cultural dos alunos, lá no seu artigo 26, no inciso 2º. Então, vê-se que da conscientização profissional, que predominou ali no início do movimento arte e educação, evoluiu-se para discussões que geraram ali concepções
e novas metodologias para o ensino e aprendizagem de arte na escola. Outros pontos importantes que tratam sobre isso, né, isso aí vai se justificar pelo caráter lúdico, né, que une ali a imaginação e a realidade, proporcionando ali momentos provocadores, né, e, portanto, de criação, como esclarece aí Ricardo Japiaçu, né. Os sentimentos lúdicos e estéticos têm origem em um processo psicológico, né, completamente distinto ali do sentimento habitual ou comum. O sentimento estético e o sentimento lúdico se constituem ali e são mantidos pela imaginação, né, que os reforça. Então, isso ocorre porque as emoções suscitadas pelo faz de conta, né, e pelas artes cênicas são emoções inteligentes, né, que quer dizer ali que possui origem anímica, né, constitui ali por meio de uma imaginação, né, são consistentes e, além de tudo, são provocadoras, né, que é o que a gente precisa desenvolver ali em nossos alunos, nos nossos campos de conhecimento, né. Então, e o ensino do teatro, né, o conhecer, o praticar, o fruir e o refletir. A imagem mostra aí, né, na atualidade, tanto o cinema e a televisão têm grande importância ali no dia a dia das pessoas, né? Então, são linguagens recentes na arte que somam muitos conceitos artísticos, né? Mas a estética, a linguagem do cinema e da televisão não podem ser comparadas à estética, a linguagem do teatro, apesar de haver troca entre elas, obviamente. O cinema, né, e a televisão, e na televisão, na maioria das vezes, buscam o real, o convencer que a cena, mesmo fantasiosa, ela é real. Enquanto o teatro, até por ser ao vivo ali, nas condições de espaço cênico, tem como predominância ali um valor simbólico. E mesmo quando se aproxima do real, as propostas podem ter ali outros valores e outros significados, ou mesmo muitos significados, né? Então, o diretor teatral, né, o dramaturgo, e o professor na área de teatro da educação, Flávio Desgrandes, nos fala sobre este novo indivíduo à frente às mídias. Em casa ou nas ruas, o indivíduo contemporâneo, ele encontra-se invadido por um entulho de signos, né, de todas as espécies. Talvez hoje devêssemos lutar pelo direito de ir e ver. As imagens eletrônicas produzem ficção a um ritmo alucinante. Imagens que já fazem parte da cesta básica de famílias de todas as classes sociais. Assim, o estudo do teatro revela ao público outras linguagens estéticas, né? Que é diferente da televisão e do cinema, e ainda pode contribuir para a leitura e apreciação também dessas novas mídias, contribuindo aí para a formação de um cidadão crítico, consciente dos seus deveres e direitos, né? Então, no contato direto e autônomo que é promovido pela arte, são sensibilizados ali atitudes, procedimentos e habilidades, né? A contextualização, né, entender aí essa técnica, né, o artista ou a estética do trabalho com o teatro, seja ele aí de um texto dramaturgico ali, ou na forma de uma atuação na interpretação, na direção, na encenação, ou nas técnicas que são empregadas, né? Então, entender aí em qual contexto histórico, geográfico e sociológico, né, as técnicas e a estética, né, o artista estiveram ou estão inseridos e permite ali ao aluno perceber a importância dessas linguagens na expressão humana e dentro do seu processo ali em busca do desenvolvimento de saber. Né? O fazer artístico vai dizer respeito ali a toda essa preparação até o trabalho final. Então, tem a interpretação, tem ali a escrita dos textos dramáticos, tem a adaptação desses textos literários, né? Ou qualquer texto ali para a realidade teatral, né? Ao fazer uma leitura e análise, a gente entende as técnicas, né? O conceito de teatro, né? Então, por exemplo, a confecção de bonecos, né? Ou as contribuições de Konstantin Stanislavski para o teatro, né? Então, há um discutir, há um analisar, né? Tem que ser capaz ali de dialogar a partir desses contextos históricos, dessas características estéticas dos elementos do teatro, né? E dentro das características culturais de regiões, de lugares diferentes do mundo, somando aí, claro,
as experiências das práticas vivenciadas no fazer artístico, estabelecido aí a um paralelo dentro da sua vida e dentro das suas expectativas, né? A gente conhece aí a diversidade cultural que temos, né? Não só no nosso estado, não só na nossa cidade, não só no nosso país, e que eleva essas condições de entender esses mecanismos, né? Caro acadêmico, o ensino da dança na educação formal, ela envolve um processo integral, né, que abrange ali o conhecer, né, a praticar, a fruir, a refletir. Né? Então, a compreensão teórica e histórica dos diferentes estilos de dança, as suas origens culturais, né, o contexto que eles, em que ela se desenvolve, né? Então, esse conhecimento é fundamental para que os alunos apreciem ali a dança, né? Não apenas como uma forma de movimento, né? Mas como expressão artística ali, rica em significados e tradição, né? O ato de praticar, né? Os alunos aplicam o que aprendem dentro da teoria através dessa execução de técnicas, de coreografia, de improvisações ali, né? Então, a prática, ela permite a internalização ali dos conceitos aprendidos, desenvolvendo ali uma consciência corporal. Então, a coordenação motora e a expressividade estão ali em alta, né? Quando a gente fala do fruir, há ali um envolvimento, né? A apreciação e o desfrute ali da dança como uma forma de arte. Isso inclui assistir às performances, né? Analisar os diferentes estilos, identificar elementos coreógrafos e expressivos. Então, quando a gente vai refletir sobre tudo isso e coloca isso para os nossos alunos, é o momento da introspecção ali, dessa análise crítica, né, sobre a experiência de dançar e assistir à dança, né? Então, a gente acaba encorajando ali os alunos a pensar sobre o impacto emocional e social da dança, né? A relação entre o movimento e a expressão, a conexão que tem ali entre a dança e, obviamente, entre outras tantas formas ali que a arte condiz, né, que existe ali dentro da arte. Então, a reflexão, ela ajuda ali, né, os alunos a integrar suas experiências e a desenvolver uma perspectiva ali crítica para a valorização ali da dança como uma prática educativa de bastante significância. Caros acadêmicos, estamos aí chegando no final do nosso encontro, mas é importante que a gente entenda que nesta aula, que nesse módulo, né, que nesse material que eu deixo no aba de vocês, nós exploramos o ensino do teatro e da dança na escola, baseado ali nos parâmetros europeus, que trazem concepções importantes ali ao espaço formal das artes, né? Integramos ali discussões sobre os parâmetros curriculares, a abordagem triangular e as manifestações culturais e regionais e nacionais, considerando a etnologia, né, para ampliar ali o estudo além do teatro ocidental e incluir práticas culturais globais. Enfatizamos aí a importância, né, de sensibilizar os alunos para a riqueza da cultura popular tradicional, usando ali elementos cênicos que diferem das estruturas formais de teatro e dança. Analisamos como as tradições populares ali, como o congado mineiro, né, que eu não citei, mas cito agora, revelam ali coreografias rituais, né, contextos culturais significativos. O congado mineiro é um exemplo fortemente voltado aí para a nossa cultura regional, né? Nosso trabalho até vai girar em torno disso. Então, a arte e a educação devem respeitar os contextos culturais dos alunos, promovendo a integração entre manifestações culturais, sociedade e arte. Esse estudo reforça a necessidade de educação artística que valorize a interculturalidade, né, e o desenvolvimento integral do cidadão, incentivando práticas que dialoguem com as realidades culturais dos alunos. E assim, caros acadêmicos, finalizamos nossa aula de número 3. Volte em seu caderno didático, analise as situações propostas e participe dos fóruns avaliativos e bem como do nosso fórum Tira Dúvidas na plataforma de apoio EAD do nosso curso. Grande abraço, aguardo vocês no nosso próximo e último encontro dessa disciplina. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.